Olá, queridos irmãos e amigos. Que Deus abençoe grandemente e maravilhosamente a todos. Hoje nós começaremos mais um estudo sobre o livro de Apocalipse, a quarta fase ou período da Igreja de Deus, chamada Tiatira. Queridos irmãos e amigos, a cidade de Tiatira era um importante centro comercial da província romana da Ásia Menor. Ela foi fundada por Seleuco I, um dos generais de Alexandre o Grande, no ano 280 a.C., para ser um posto militar. A cidade de Tiatira ficava no fértil vale do rio Lico, na estrada que ia para Sardes. A cidade de Tiatira, diz a história, foi destruída por um grande terremoto durante o reinado do imperador Caio César Otaviano Augusto, que reinou do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo, mas com a ajuda do Império Romano foi reconstruída. A cidade de Tiatira, queridos irmãos e amigos, era famosa pelo seu comércio e por sua produção têxtil. Além de roupas, fabricava também artigos de cerâmica, bronze, etc. A cidade de Tiatira cultivava também uma planta chamada índigo, que era usada como matéria-prima para se obter o anil. Queridos irmãos e amigos, a cidade de Tiatira era conhecida pelas suas muitas guildas comerciais. E o que eram essas guildas comerciais? As guildas eram corporações onde agregavam pessoas que exerciam o mesmo ofício. Era como se fosse uma cooperativa ou sindicato. Essas guildas comerciais determinavam preços, margem de lucro, quantidade de produção, aprendizado e hierarquia de trabalho. E para trabalhar no comércio da cidade, era imprescindível que as pessoas pertencessem a algumas dessas guildas. A cidade de Tiatira tinha como principal divindade Apolo, o deus Sol. Adorava ainda Ártemis, ou Diana. A cidade de Tiatira hoje chama-se Aquisar, que significa Castelo Branco, e fica no distrito da província de Manisa, Turquia. Queridos irmãos e amigos, o nome Tiatira é de significado incerto. Alguns estudiosos do livro de Apocalipse dizem que significa torre alta, fortificada. Outros dizem que significa domínio feminino. Mas o significado mais usado é realmente sacrifício de trabalho ou sacrifício contínuo. Outra curiosidade: das 7 cartas, esta é a mais longa. Esse período ou fase
da igreja de Deus chamada Tiatira vai do 6º século depois de Cristo ao 16º século depois de Cristo. É a igreja da Idade Média. É a igreja que foi perseguida acirradamente pelo papado. No nosso segundo comentário sobre essa fase ou período da igreja, nós iremos falar a respeito disso. Queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Jesus Cristo está se apresentando à sua igreja pela primeira e última vez em todo o livro de Apocalipse como o Filho de Deus. O Filho de Deus, Huios Toutel. E ele se apresenta da mesma maneira de quando o apóstolo João ouviu lá na sua glória. Está registrado em Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 17. Jesus Cristo está dizendo que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo está dizendo que ele é o unigênito do Pai, que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Jesus Cristo está dizendo que ele venceu gloriosamente a morte. Jesus Cristo está dizendo que ninguém poderá usurpar o seu lugar ou se apresentar como seu substituto na terra, como aconteceu nessa fase ou período da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 19, acompanhe comigo, queridos irmãos e amigos. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Meus queridos irmãos e amigos, obras aqui, segundo o original grego, é ergon, e significa trabalho árduo, o mesmo que esforço. A igreja de Tiatira possuía a maior das virtudes, a mais nobre das virtudes, o amor, o que tem faltado muito nas nossas igrejas. A igreja de Tiatira tinha muita fé e confiança em Deus, o Todo-Poderoso. A igreja de Tiatira era perseverante. A igreja de Tiatira trabalhava com alegria, a agenda sempre cheia e sempre preocupada em atender às necessidades das pessoas. A igreja de Tiatira crescia espiritualmente. As últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Mas o versículo bíblico, queridos irmãos e amigos, Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, que a si mesmo declara, profetiza, não somente ensine,
mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel era uma devota da deusa Diana ou Ártemis. Ela possuía o dom de liderança, era muito influente na cidade. Jezabel ajuntara-se à igreja de Tiatira. Eu não digo que se converteu ao cristianismo, ela se ajuntou à igreja de Tiatira, onde passou a chamar a si mesma de profetisa, mas nunca deixou os prazeres licenciosos, mundanos e diabólicos. Chamou-se Jezabel porque, tal e qual a esposa diabólica do rei Acabe, que introduziu o culto a Baal em Israel, está lá em 1 Reis capítulo 16, ela também introduziu as mesmas práticas vis na igreja de Tiatira. Talvez pela sua liderança e influência na cidade de Tiatira, a igreja a aceitou como mestra cristã, como co-pastora. E assim, subia ao púlpito, exercia a docência na igreja e introduziu muitos cristãos ao pecado. E ninguém tinha coragem de desmascará-la, de enfrentá-la. A proposta de Jezabel é a proposta que muitos oferecem hoje. É oferecer um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições. O importante mesmo é que a igreja esteja lotada para ouvir o show dos animadores de culto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Acompanhem comigo, queridos irmãos e amigos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. O versículo diz que Jesus Cristo concedeu um tempo, deu-lhe um tempo para que ela se arrependesse de sua prostituição moral e espiritual, mas ela não se arrependeu. Jesus Cristo sempre dá uma segunda oportunidade, sempre dá um tempo. Como Jezabel não se arrependeu, foi acometida de uma grave enfermidade que a prostrou na cama. Os filhos de Jezabel eram, evidentemente, os adeptos dessa falsa profetisa que atuava na igreja de Tiatira. E se esses filhos também não se arrependessem, seriam destruídos, é o que diz a carta. Quanto aos fiéis da igreja de Tiatira, Jesus pede que continuem firmes até a sua gloriosa volta. E no capítulo 2, versículos 26, 27, 28 e 29, mais uma maravilhosa e singular promessa aos vencedores. Leiam com calma, queridos irmãos
e amigos. Tenham todos uma semana abençoada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós daremos continuidade a esse estudo para que os irmãos possam entender melhor.